Bom dia, gente. Então, acordando hoje a toda, estudando, e vim falar um pouquinho para vocês sobre, de novo, a questão do ISO, que é uma questão que as pessoas me perguntam, e como o ISO, o inquérito, ele tem várias, o inquérito sanitário de origem, ele tem vários momentos dele. O que acontece? São várias fases, as pessoas ainda têm algumas dúvidas e eu vou tentar, assim, de uma certa forma, passar para vocês as coisas que eu estudo e que eu tenho alguma experiência. Enfim, as pessoas perguntam assim, como que se dá e por que é feito o ISO? O ISO ele pode ser pedido ex officio ou a pedido do próprio militar. E aí o que acontece? Esse ISO ele tem um tempo para ser concluído, que são 60 dias, podendo ser prorrogado por 20 dias. Tudo bem. O que acontece? O ISO ele é realizado para comprovar a incapacidade, seja temporária, seja incapacidade definitiva ou invalidez. Então é nesse aí que vai se constatar a questão, a inspeção de saúde e verificar se existe um nexo causal entre o acontecido, né, e o serviço que ele tem. Então, o que acontece? Vou falar três maneiras que podem ser, pode acontecer esse ISO. Uma doença aguda ou crônica contraída em ato de serviço, de acidente sofrido em serviço, caso exista irregularidade no atestado de origem, ou seja, nesse caso aí, é bem peculiar, porque ele só vai ter obrigação de ser feito ISO se no atestado de origem não tiver sido lavrado alguma justificativa ou tiver alguma irregularidade. Ou nos casos de doença endêmica. Aí você vai ter esse inquérito ex officio ou a pedido. E esse inquérito vão ter 7 fases, que são a identificação, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Identificação, preâmbulo, declaração do paciente, informações testemunhais, relatório, e a conclusão final, a inspeção de saúde e controle. Vou falar um pouco o seguinte, o relatório, né, que vai ser um breve e sucinto, declaração sobre a incapacidade do militar. Essa conclusão final, que ela vai ser bem importante, que ela vai falar sobre o nexo de causalidade, a incapacidade do militar e o acidente sofrido no ato de serviço ou a doença contraída em razão de serviço. Dessa conclusão final, o que vai acontecer? É muito importante, dessa conclusão final, antes de ser homologado esse ISO, o que vai acontecer? Vai ser feita uma inspeção de saúde. A inspeção de saúde e controle. Concluído esse inquérito, isso é super importante. O que acontece? Vai ter uma inspeção de saúde de controle, sendo que essa inspeção não é feita pelo primeiro médico, tá? É feito por um outro médico que vai analisar toda essa questão. Então, todas as fases são feitas por um médico e a inspeção de saúde já seria outro médico que não participou do ISO. E aí o que acontece? Após essa homologação do ISO, que vai ser homologado por quem? Pela diretoria de saúde, você vai ter, né, o militar vai ter uma cópia para ele, né, porque isso aí vai ser o comprovante dele, obviamente, caso ele venha se acidentar, caso ele tenha outros problemas de saúde mais à frente, né? Então, o que a gente fala? Se o militar sofreu um acidente e em ato de serviço, mas não foi lavrado no atestado de origem, ele vai ter que participar do ISO. E se desenvolver alguma doença em razão do serviço militar, ele, mais uma vez, ele tem que procurar
e ele tem que cobrar esse ISO da corporação dele. Porque esses documentos que vão formalizar esse inquérito sanitário para, na verdade, ele ter o seu direito. Então, o que acontece? Muitas vezes o cliente vai chegar no escritório, mas ele não tem as peças. Ela não tem as peças para comprovar o direito que ele tem. Então, é muito importante que, de novo, o militar, tá, ele tenha toda a documentação e o ISO, e, no caso, dependendo se for um acidente sofrido em serviço, né, ele tem que estar com atestado de origem, que é muito importante. Então, vamos falar, e não confundir, né? Atestado de origem é uma coisa e o ISO é outro documento que, na verdade, vai ser dividido em 7 etapas, mais ou menos, até ele chegar onde? Até ele chegar na diretoria de saúde, que vai finalizar tudo isso. Bem, gente, eu espero que eu possa esclarecer, consiga esclarecer dúvidas para vocês sempre que puder, tá? Vou fazer depois um vídeo falando sobre essa questão de pensão, porque ainda é uma questão que as viúvas ou as filhas, elas ainda tendem a confundir a questão da lei com a questão do decreto. E é importante saber quando que o militar faleceu, né? Se ele contribuía com 0,5%, isso eu vou falar no próximo vídeo. Gente, um beijo para vocês e vambora que eu ainda vou me arrumar, que hoje eu comecei só estudando. Tchau, gente!